Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agora, eu entendo que é o ápice do nosso culto cristão, que é onde nós temos a exposição da palavra de Deus. Nós convidamos aqui o nosso irmão Guilherme para nos levar a mensagem que Deus trouxe a ele e que ele vai nos apresentar. Guilherme. O Guilherme é o irmão do pastor Azaf, da Igreja da Casa da Oração. Ele está aqui hoje para compartilhar da palavra de Deus conosco. Estejamos prontos a ouvir o que Deus vai falar através da sua vida. Amém. Oremos? Pai, quero colocar a vida desse teu servo no teu altar de graça, que tudo aquilo que tu já o instruiu, tu já o ensinou, seja aqui posto à mesa para banquetearmos e desfrutarmos a tua palavra nessa noite. Abençoa a ministração, abençoa que receba corações férteis e frutifiquem, não só como ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua graça derramada neste lugar. Sê com a família do Guilherme, sê com o pastor nesse momento, nas ministrações que ele está, no retorno, e abençoa a todos que aqui estão recebendo da boa dádiva do Senhor, a tua palavra e da tua graça derramada através do sangue de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Só vou me organizar aqui só rapidinho. Pedir para os meninos colocarem, já tá na mão já. Boa noite, irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Me chamo Guilherme, sim, como o Luciano comentou. Já visitei os irmãos aqui algumas vezes, não sei se vocês se lembram de mim, né? Mas já tenho sido abençoado pela vida de vocês, pela igreja de vocês, na minha jornada no ministério, e eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Onéas e sua família também tem abençoado grandemente a minha vida e da minha família. Hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem ministrado em graça aos nossos corações, digo aos nossos, meu e da minha esposa. O pastor Onéas falou, venha compartilhar um pouquinho sobre o ministério, sobre aquilo que vocês têm desenvolvido. E eu, antes de ministrar a palavra do Senhor, vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas até aqui, tá certo? Então vamos lá. Esses somos nós, então, Guilherme e Larissa, minha esposa, que está aqui na frente. Somos casados há 4 anos e desde antes até mesmo do nosso casamento, Deus em infinita graça nos conduz ao ministério de uma forma talvez diferente daquilo que talvez seja normal para os nossos dias, né? Deixa eu voltar aqui antes. Em 2012, eu me desliguei do meu trabalho, já faz tempo já, né? Me desliguei do meu trabalho e eu tive a oportunidade de conhecer um ministério da Juvep, que é uma missão que atua no sertão nordestino do nosso país. Não sei se alguém já conhece já. E eu pude participar nessa missão por 1 mês, entregando as minhas férias ali no sertão nordestino. E ali eu pude ter um pouco do contato com a missão, com os nordestinos, o povo sertanejo ali. E ali eu tive o primeiro contato com missões, de fato atuante, né, ali no sertão, e também um contato maior, de fato, ali com aquele povo. De lá para cá as coisas foram acontecendo e tudo mais ao longo da minha jornada. Sim, orava pedindo para que o Senhor ardesse em meu coração o desejo de poder, de fato, viver em prol do reino do Senhor, dedicando a minha vida apenas a missões. Mas o tempo foi passando, e passou bastante tempo, desde 2012, né? E em 2020, né, nós nos conhecemos, eu e a Larissa nos conhecemos, ali mais direcionado. Nós começamos a namorar,
e até mesmo antes de nós começarmos o nosso namoro, nós tivemos conversas profundas, não só apenas sobre aquilo que a gente gostava ou não gostava, sobre séries, filmes ou passeios, mas conversamos também sobre a nossa vida, sobre os propósitos que tínhamos no nosso coração. E um dos propósitos que Larissa também tinha era também de servir ao Senhor de uma maneira objetiva e até mesmo servindo ao Senhor no campo missionário. De lá para cá a gente vem orando por isso, nos casamos, as coisas foram acontecendo e em 2023 o Asaf ele teve a oportunidade de poder servir alguns irmãos de uma maneira mais intencional na cidade de Barro, no sertão, próximo mais ou menos uns 100 quilômetros, próximo a Juazeiro do Norte. Ali então Asaf começou a fazer viagens mensais para lá, e em uma dessas viagens surgiu a oportunidade de eu estar ajudando eles também nesse ministério. Então todos os domingos eu ligava o meu computador em casa e eu conversava com eles lá no sertão para compartilhar um pouquinho da porção da palavra de Deus juntamente com eles. Passamos um ano fazendo isso e em 2023 mesmo a gente teve a oportunidade, eu e minha esposa, de visitá-los. Fomos para lá conhecê-los e um pouquinho até mesmo antes de sair da nossa casa, eu conversei com a Larissa, falei assim, deixa o seu coração duro, tá? Por favor, porque a gente vai, mas a gente vai voltar para casa, tá? E a gente foi e a gente voltou de fato balançado diante daquela realidade que aquele povo se encontrava. De lá para cá, continuamos a orar ao Senhor, me envolvi no seminário Bíblico Foco, inclusive o Alan tem feito também, ali servindo também ao Senhor na igreja, no ministério em que a gente serve ali na igreja local, e Deus despertando nos nossos corações a vontade de servi-lo de uma maneira intencional, de uma maneira diferente, diante da realidade daquilo que a gente tem vivido, né? Esqueci de passar aqui, desculpa. Isso daqui é um pouco das fotos da nossa viagem que fizemos ali, então, pro sertão. Então a gente pôde conhecer um pouquinho da igreja, um pouquinho da cidade, diante daquilo que a gente vivia ali, e pudemos contemplar aqueles irmãos que ali vivem. E a cidade do Barro tem uma população de aproximadamente 10 mil pessoas, uma cidade bem pequena também, o catolicismo em alta, muito alto. Protestantes ali, eu não acredito nesse censo, é um censo do IBGE, mas eu não acredito nesse censo em que coloca com 20% ali de cristãos ou protestantes ali naquele local e 9% sem religião. Né? A cidade ela é muito impactada por aquilo que vemos, não um catolicismo romano, mas um catolicismo que ele é místico, um catolicismo que ele envolve crenças a mais ali nesse sentido, envolvendo a questão, até mesmo, não sei se vocês já ouviram falar do Padre Cícero, ali em que é um movimento muito forte, em que eles acreditam mais de fato em Padre Cícero do que no próprio Deus. Então um movimento muito místico que se tem ali naquela região, então eles são totalmente aí apontados com essa realidade. De lá para cá, conduzidos nessa realidade, conduzidos também pela realidade desses irmãos que conhecemos, fomos nos aproximando, nos envolvendo, e nesse ano, inclusive nesse mês, na verdade, um irmão que era missionário, que plantou aquela igreja, ele veio a descansar, de fato, ter um momento de aposentadoria. Ele passou por 30 anos servindo ao Senhor no sertão nordestino e chegou o momento de ele descansar também. E ali nesse momento de descanso, no momento de passagem de bastão, surgiu a oportunidade de podermos servir aqueles irmãos de uma forma mais intencional no sertão nordestino, mais diretamente na cidade de Barro, no Ceará. E ali, então, pudemos visitá-los ali também, agora nesse mês que se passou. Pudemos ir até ali e compartilhar também um pouquinho daquilo que Deus tem promovido em nossos corações diante da realidade que a gente tem se encontrado, do desejo de servi-los. E surge como alvos ali
a consolidação da plantação daquela igreja. Não seria uma revitalização, mas seria de fato consolidar aquilo que foi plantado. Porque um irmão passou por ali, pregou do evangelho para aquelas famílias, elas creram em Jesus, surgiu uma igreja, mas ele não podia ficar ali. Ele ia de lugar em lugar, cidade a cidade, para continuar o seu ministério, visitando apenas uma vez por mês, ou até mesmo dando um período muito maior. Então a igreja precisa, de fato, ter uma consolidação diante do ministério ali naquela cidade, que é um dos alvos que surgiram. A própria questão da propagação do evangelho, de fato de pregar o evangelho, de usar aquela igreja para ser de fato um baluarte, uma luz naquela cidade que tanto necessita e carece do evangelho. E também de desenvolver liderança. Temos homens ali naquela foto, como vocês veem, mas não são homens de fato líderes, homens que foram capacitados, treinados a de fato guiar aquela igreja. São homens muito humildes, homens que não sabem nem ler e nem escrever, mas estão dedicando a vida deles em prol daquela igreja. E algo que nos motiva também ali a desenvolver a liderança dentro daquela igreja. E o último ponto ali, servir a cidade e também servir a igreja ali nesse sentido e nos alavancando para isso. E eu queria compartilhar com vocês agora um vídeo. Vocês serão os primeiros a assistirem esse vídeo. Eu digo que nem minha esposa assistiu esse vídeo. E vocês vão poder ver um pouquinho daquilo que foi a nossa ida até lá. Quando a gente foi, inclusive eu tava falando pra vocês que foi o mês que se passou, mas na verdade foi esse mês, né, que eu fui pra lá, né? Foi dia 15. Dia 15 a gente retornou. E a gente foi pra lá e eles não sabiam que nós íamos promover e trazer uma notícia que a gente ia pra lá pra ficarmos e servi-los. Então foi um momento de muita alegria, um momento de muita surpresa pros nossos corações e também pro coração daquelas pessoas. E eu queria que vocês pudessem assistir um pouquinho daquilo que Deus fez lá e também conhecer um pouquinho sobre a cidade e tudo mais. Vamos lá. Eu prefiro ir pro inferno do que mudar de religião. Isso é muito triste. Missão para mim, acima de tudo, é algo que nos foi determinado por Deus, né? É você sair do seu comodismo, é você se doar, é você ser abnegado, ser altruísta e aí desta forma a gente vai conseguir cumprir a missão, que é sendo como Cristo, né, aqui nessa terra. Quando eu ainda morava no sítio Mufumbo, e minhas irmãs moravam em Santa Bárbara, em São Paulo. E aí a Mazé começou a frequentar lá e perguntou à mãe se podia estar mandando alguém nos visitar. E aí minha mãe aceitou e o pessoal mais próximo de nós era em Natal, Rio Grande do Norte. E aí veio o pastor Celso, em Janeri, e é como se ela já estivesse preparada, esperando. Quando ela entrou em contato falando do que tinha vivido já nessa igreja, eu já me senti incomodada. O Espírito Santo já me incomodou. Fazer parte da igreja para mim é prazeroso e é o viver Cristo. Igreja, meu recado é que vamos, com todas as nossas forças, morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque só assim nós poderemos alcançar o alvo. Isso para mim é o caminho, a verdade e a vida. O meu Salvador. Para mim fazer parte da igreja é um privilégio. Fico muito feliz. Para mim a comunhão com os irmãos, que ela cresça não só em número, mas em crescimento espiritual de cada um.
algo que Salmo 96 é marcante é: anunciem a glória do Senhor. E a gente precisa se lembrar disso, anunciar o Senhor e a sua glória. E nós, diante de toda essa realidade que vem acontecendo dos movimentos, a gente tem orado ao Senhor, já temos 3 anos já, a gente já vem orando ao Senhor sobre isso. E a gente tem avaliado a oportunidade de nós irmos servir os irmãos com mais intensidade aqui no Barro. E de, se for da permissão do Senhor, no segundo semestre, então, de 2026, a gente vir morar aqui juntamente com vocês. Presente para a igreja e assim a gente está muito feliz, né, pela vida do Guilherme, pela Larissa, a qual, né, o Senhor tem nos presenteado. É um presente só os nossos corações, né? Então temos que dar só gratidão ao Senhor. Louvamos Guilherme e Larissa por sua vida e por todos que o Senhor tem colocado para estar à frente, né, ajudando a você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Meu nome é Maria, sou responsável aqui do louvor na Igreja Casa de Oração em Barros. É com muita alegria que estou em meu coração de receber o casal Guilherme e Larissa. Será de bastante importância aqui para o nosso trabalho, vai contribuir bastante para o nosso crescimento e, se Deus quiser, irá alcançar muitas almas aqui ao redor com a vida de vocês, pois há muito tempo estávamos andando sem uma liderança fixa aqui e será de grande ajuda para o nosso desenvolvimento. Desde já também passo uma mensagem de encorajamento, pois não vai ser fácil, né? Mas Deus está no controle de tudo e irá abençoar este trabalho. E é isso que eu tenho para falar. Após essa viagem que nós tivemos, foi um momento muito especial e marcante para nossas vidas. E ali iniciamos, de fato, vamos dizer assim, a gente deu play no projeto, de fato, de avançarmos com missões ali no sertão nordestino. E assim, mais um, isso. Tivemos os alvos aí estabelecidos, então fizemos a nossa primeira viagem para lá, para compartilhar do amor de Deus, compartilhar também daquilo que Deus tem feito em nós e também anunciar ali a igreja sobre o projeto e a aceitação também deles nesse processo. Em dezembro estarei me desligando do meu trabalho, dezembro para janeiro, já até mesmo comuniquei ali, então já estou nesse processo também de desligamento do trabalho, então orem por isso e planejamos a nossa mudança definitiva no segundo semestre de 2026 para o sertão, para a gente estar junto deles lá de uma forma presencial, de fato, ali, atuando juntamente com eles. Daqui alguns pedidos de oração, algumas coisas que são importantes para nós e acredito que os irmãos podem e muito cooperar conosco neste momento. O primeiro orem pelos preparativos da nossa viagem. São muitos. Se para viajar dentro da cidade às vezes é difícil,
fazer uma mudança, na verdade, né? É bem difícil. Para fazer uma mudança para outro estado, um lugar bem longe daqui, é bem complicado. Então, ore por nós. Orem pela igreja. A igreja está lá, cheia de desafios, meus irmãos. Cheia de desafios. Antes de entrar, estava conversando com uma mãe com problemas com seu filho, problemas de envolvimento com drogas ali. Vamos orar intensamente por aquela igreja. Eles precisam demais das nossas orações. Vamos orar por aquelas famílias que ali estão. E orem também com gratidão no coração, juntamente conosco, pela oportunidade que Deus tem nos dado de podermos servir a Ele, servir compartilhando do Evangelho. Orem, agradeçam ao Senhor por isso e estejam em oração por nós durante todo esse processo. Creio, quando eu compartilhei com o pastor Onésio, eu falei, a gente está junto nessa. E eu acredito que nós estaremos juntos. E continuarei a compartilhar com vocês os relatórios, continuarei a compartilhar com vocês também, para que a gente possa caminhar juntos, para que o reino de Deus avance para a glória do nosso Deus. Amém? Isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus tem feito em nós. E eu queria transmitir a mensagem aos irmãos. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 26. Livro de Atos, capítulo 26. Meu irmão, muito obrigado. Livro de Atos, capítulo 26. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o versículo 3 e depois posterior do versículo 9 até o verso 20, que a palavra do Senhor nos diz assim. Então Agripa disse a Paulo, você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço, me ouça com muita paciência. Versículo 9. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor-me ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda há caminho. Uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. Eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados
e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas obras, que mudaram de rumo. Vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado por essa noite, por essa celebração de culto ao Senhor. Deus, diante da tua presença, segundo a ação do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, continue a ministrar a tua graça por meio daquilo que a gente já tem feito aqui neste lugar, ó Pai. Ó Deus, nós já fomos impactados, ó Deus, nós já fomos ministrados pelos louvores, pelas orações, pela leitura pública das Escrituras, ó Deus, pelo momento de adoração dos dízimos e ofertas. E ó Senhor, queremos te contemplar também por meio da tua palavra, ó Pai, e que o Senhor haja segundo a tua ação. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, e me diminua e traz, ó Deus, a voz do Senhor ao meu coração, para que proclame a palavra do Senhor e não a minha, ó Deus. Ó Deus, clamo ao Senhor pelos meus irmãos que estão aqui e que o Senhor não possa confundi-los, mas trazer clareza diante do poder do Evangelho. Te pedimos isso, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está diante, então, do rei Agripa. Um nome diferente, né? Sem alguém aqui que está grávida, pode ser um nome muito especial aí, talvez para tu colocar no próximo filho. Rei Agripa. Paulo está ali diante dele. Mas a pergunta que não quer calar, como que Paulo está diante de um rei? Como que o missionário judeu foi parar diante de um rei naquele momento? Essa é a pergunta para nós. Como que Paulo está ali diante da presença dele? Como que ele conseguiu uma audiência com um rei? A resposta é que, na verdade, ele não conseguiu uma audiência com ele. Paulo estava preso há mais ou menos uns 2 anos já, e ali diante daquela pressão que envolvia, passando de pessoas em pessoas, talvez passando por Félix, talvez passando por Festo, ali chega a oportunidade de Festo passar a oportunidade para o rei Agripa fazer um julgamento sobre a vida de Paulo. Ele queria uma segunda, talvez, opinião diante daquele testemunho que Paulo havia compartilhado ali para eles. E é nessa oportunidade, e é nesse contexto que Paulo aproveita para pregar sobre o evangelho para aquelas pessoas, inclusive para um rei, o rei Agripa. Entretanto, meus irmãos, eu não queria me ater nesse momento a falar sobre Festo, ou até mesmo sobre Félix, ou até mesmo sobre o rei. Mas eu queria que nós pensássemos de uma maneira bem direcionada, refletirmos no discurso, no testemunho de obediência que Paulo manifesta em fazer o nome do Senhor conhecido ali para aqueles irmãos. Porque eu queria pensar, meus irmãos, que o evangelho, ele não é apenas uma boa notícia. O evangelho é de fato a beleza do Cristo Redentor. O evangelho é a obra consumadora. O evangelho é aquilo que nos move. E Paulo, sem restrições, não importando qual era o cenário, que talvez ele estivesse não apenas preso em paredes, mas preso até mesmo pelas próprias mãos e pés. O próprio movimento dos versículos iniciais diz que ele conseguiu movimentar com a mão. Era apenas uma das coisas que ele conseguiria se movimentar naquele momento. Então ele está naquela condição ali, mas Paulo não perde a oportunidade de ministrar o poder do evangelho. E no versículo 16, vamos olhar lá para ele, versículo 16, que diz assim: agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo, meu servo e minha testemunha. Atenção a esse ponto. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. O chamado de Jesus em seu encontro com Paulo é categórico, foi direcionado. E é algo muito pontual. E é: conte o que você viu.
Levante-se e conte o que você viu. Contar o que a gente viu, contar aquilo que Paulo viu, está totalmente na contramão de uma famosa frase de Francisco de Assis: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Está totalmente na contramão. Porque, de fato, a mensagem do evangelho não é para ser apenas vivida e demonstrada apenas, mas para ser pregada, é para ser anunciada. E Paulo, com clareza, ele recebe essa mensagem de vá e fale. E ele corresponde a isso em confiança. E ele vai contar dos feitos do Senhor sobre a sua vida. E assim, o chamado à missão, o chamado a externalizar o evangelho, também se estende a nós, meus queridos. A vontade do Senhor para a vida de Paulo também se estende à igreja hoje. E a vontade do Senhor para nós é: conte o que você viu. Conte o que você viu. E isso não deve colocar em foco contar quem nós éramos, mas colocar em foco aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes a gente vai ver tantos testemunhos, não porque eu era aquilo, mas Jesus totalmente de lado. Mas a mensagem central do conte o que você viu não está centrada em Paulo, mas está centrada naquele a quem ele viu. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. A partir do verso 9. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9. Eu acho que eu marquei o texto errado. Mas está tudo bem. Não é esse texto, deixa eu ver. Não, eu abri errado, desculpa. 1 Coríntios capítulo 6. Agora sim. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram a ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Alguns de vocês eram assim. Cristo, de maneira graciosa, nos chama a contar a forma, a maneira como nós somos impactados pelo poder do Evangelho. Nós vimos e cremos em um Deus santo e justo, que assim como foi transformado aqueles homens, aquela igreja lá de Corinto, nós também fomos purificados, santificados pela morte do seu Filho na cruz, que ao terceiro dia ressuscita. E ele é assunto aos céus e um dia voltará para nos buscar. E a mensagem para nós é: conte daquilo que você viu. Meus queridos, nós carregamos a mensagem da reconciliação. Nós carregamos em nós a mensagem majestosa do Evangelho. E nós carregamos a mensagem que muda a nossa vida, muda a nossa história. E eu queria encorajá-los, meus irmãos. Não furte as pessoas que estão próximas de você, de não conhecerem, de não terem oportunidade de conhecerem a mensagem do Evangelho. Não furte dessas pessoas. Conte aquilo que você viu. Conte da mensagem da esperança. Conte sobre isso. Paulo, ele estava diante do rei e ele obedece ao Senhor naquele momento. Já nós, a gente pode estar diante de nossos amigos. Já nós, a gente pode estar diante dos nossos familiares. Já nós, a gente pode talvez estar diante de pessoas estranhas em nosso dia a dia.
talvez na fila do banco, que não, a gente não vai mais no banco, né? A gente só faz Pix agora, né? Mas eu fui no banco esses tempos atrás, tá uma filona lá, tem gente que ainda vai no banco. Mas talvez lá, talvez na padaria, talvez numa lanchonete, talvez em qualquer lugar que você esteja, não perca a oportunidade de manifestar aquilo que Deus fez na sua vida. Seja sensível a isso, meus irmãos. Seja sensível. Pensa num lugar que talvez seja o mais icônico possível. É nesse lugar que Deus vai te usar para proclamar daquilo que Deus fez na sua vida e para você contar. É estranho isso, é estranho. Mas, um domingo, nós temos a igreja pela manhã, nossos cultos são pela manhã na nossa igreja. Saímos da igreja e passamos uma horta. Passamos lá, Larissa desceu do carro, falei, viu, vai lá escolher, lá acho que tô melhor para isso. Foi lá, começou a escolher aquilo que ela ia comprar junto com a mulher e eu fiquei no carro. A Larissa não voltava mais, tinha passado mais de 15 minutos. Foi plantar o alface para esperar crescer, caramba, né? E não voltava mais, não voltava, e a Larissa aparece no carro sem o alface, sem a couve, sem nada. E ela fala assim para mim, Guilherme, vamos lá na horta, porque a gente precisa orar por aquela mulher que tá ali dentro. É na horta, no momento muito, talvez, que a gente não pensa. Foi ali que a gente teve a oportunidade de se encontrar com uma mulher que precisava do evangelho. É estranho. É tão estranho que depois a gente nunca viu aquela mulher na nossa frente. Mas no outro dia a gente estava na casa dela conversando sobre as escrituras. É estranho, mas não é estranho para o Senhor. Esteja atento, sensível. Nós precisamos contar, meus irmãos. Nós carregamos a mensagem do Evangelho. Missões é compartilhar daquilo que Jesus fez e ainda Ele faz para a sua glória. Missões é compartilhar do poder do Evangelho. Missões, assim como Charles Spurgeon disse, uma famosa frase, que evangelizar nada mais é que um mendigo dizendo ao outro mendigo aonde encontrar pão. Nós encontramos o pão. Nós encontramos a mensagem que mudou a nossa vida e precisamos contar. O discurso de Paulo nos aponta para a missão dada pelo Mestre, por Jesus, e sendo cumprida diante de um rei, diante de uma situação talvez difícil que Paulo vivia, mas ela foi cumprida, e ela foi cumprida no conte o que você viu. E esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para os irmãos. Conte daquilo que você viu em Jesus. E o texto continua no versículo 17, vamos voltar lá em Atos 26. Atos 26, a partir do verso 17. Parte B do versículo 16, indo para o 17. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu os livrarei. Eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. E o segundo ponto, a segunda coisa que Jesus diz ali naquele aparecimento para Paulo ali ainda como Saulo, é que ele deseja que por meio do testemunho dele, ele abra os olhos deles a fim de que se voltem das trevas para a luz. A mensagem de Paulo é: abra os olhos deles a fim de que eles se voltem das trevas para a luz. Paulo mesmo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a mensagem de Deus. Meus irmãos,
o mundo está cego. As pessoas estão cegas, aquelas que não creem, não depositaram a sua confiança na obra redentora e não viram ao Cristo ressurreto. Essas pessoas estão cegas e elas não conseguem contemplar a glória de Cristo. Elas não conseguem contemplar a imagem de Deus. E é muito interessante porque ao longo de toda a Escritura, Deus ele se revela o quanto ele está comprometido com a fama de seu nome. Deus ele está comprometido do seu nome ser visto em todo o tempo, dele ser adorado, glorificado. Ao longo de toda a Bíblia, de toda a Escritura, Deus se manifesta e ele quer fazer o seu nome conhecido. Gênesis é o retrato disso. Toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, revela a sua glória e quer manifestar o seu poder, inclusive sobre nós. E assim como Sacha Mendes também diz, ele diz, para que fomos criados para sermos representantes visíveis do Deus que é invisível. Nós somos criados com um propósito, glorificar ao Senhor. Tudo se movendo para o louvor da sua glória, tudo gritando glória ao Senhor, olhando lá para a natureza, gritando glória, olhando para os céus gritando um glória, Adão e Eva gritando glórias ao Senhor. Deus criou todas as coisas para a fama do seu nome, para o louvor do seu santo e bendito nome. Mas por consequência do pecado, como vocês também sabem, homem e mulher, afundado em suas ambições, egoístas e enganosas, fogem do seu propósito original. Homem e mulher fogem do seu propósito final, que é glorificar o Criador. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 1. Atos Romanos capítulo 1, algumas páginas à frente, que nós vemos o retrato de homem e mulher afundados no pecado, em seus desejos que são egoístas e aquilo que eles buscam. E Romanos capítulo 1, versículo 21 diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Assim, meus queridos, o cerne, a motivação para o anúncio, para o conte, aquilo que você viu, a mensagem do Evangelho, não é apenas para que incrédulos sejam salvos do inferno. A mensagem, a missão, ela não é proclamada apenas para que pessoas fujam ou saiam do domínio daquilo que elas estão encaminhadas para o inferno. Mas a mensagem do Evangelho, em sua suma e propósito, serve para que abram os olhos dessas pessoas, elas se tornem adoradores legítimos do Pai. Para que, de fato, eles voltem ao processo original daquilo que eles foram criados e o seu propósito de louvar o Senhor e encontrar nele a sua maior satisfação e alegria eterna. A motivação, a missão, ela existe porque não há adoração. Missões existem porque não há adoração centrada em Cristo, mas sim na criatura. Sim na criatura e não no nosso Deus. Missões existem por causa de falta de adoração correta. Deus é o propósito final e não o homem. Deus é o propósito final e nós somos criados para glorificar a Deus, o Criador, e não o homem. E assim, por meio do anúncio, meus queridos, do Evangelho, do compartilhar daquilo que Jesus fez em nós teremos a ação e a condução do Santo Espírito, que convence, sim, do pecado e da justiça de Deus, que pessoas podem ser transformadas. Pessoas podem agora, transformadas, dar glórias a Deus
de uma maneira intencional agora, por conta da missão, sendo removidas, sim, do império das trevas e sendo transportadas para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor, onde sim ali eles encontram perdão, salvação, onde ali eles se encontram como de fato genuínos adoradores do Rei eterno, genuínos adoradores do Rei do reino, adoradores do Criador e não da criatura, mas glorificando ao Senhor. Está sobre a nossa posse, meus irmãos, essa maravilhosa mensagem do Evangelho, a mensagem da adoração, a mensagem que nos leva a contemplar o único que é digno de louvor e de adoração, meus queridos. Está sobre nós. Pois onde existe pecado, meus queridos, Deus, ele oferece perdão. Onde existe pecado, Deus oferece reconciliação e nós somos portadores dessa mensagem de esperança para essas pessoas que ainda carecem da transformação de suas vidas, que vivem de forma disfuncional, adorando a qualquer coisa, menos ao nosso Senhor. Queria reafirmar com vocês, missões existem porque não há adoração legítima. Não há adoração centrada em Cristo, e sim na criatura. Missões existem por causa da falta da adoração correta. Paulo, ele recebeu a mensagem do Senhor, e a mensagem era clara: conte o que você viu. A mensagem era clara: abra os olhos deles, a fim de que eles vejam e voltem das trevas para a luz. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E eu queria encerrar esse momento nosso trazendo os desafios finais para o versículo 19 e o versículo 20 de Atos 26. Atos 26, 19 e 20. Que diz assim: portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial. Portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de rumo. O texto, ele diz, primeiro anunciei em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios. Queria aproximar isso da nossa realidade. Primeiro eu anunciei lá na minha casa. Depois, com a minha família. Fui me dirigindo para o trabalho e ali também anunciei. E entre com aqueles que convivo todos os dias. Depois, alcancei pessoas da minha cidade, nas praças, na faculdade ou na escola. E por que não também compartilhei com outras cidades, países e povos. O primeiro desafio que queria para a nossa semana, meus queridos, é obedeça à visão celestial. Paulo obedeceu à visão celestial. Ele diz isso claramente no versículo 19. Obedeci à visão celestial. E o desafio para nós aqui, eu queria deixar para nós é: para quem você vai pregar do evangelho essa semana? Para quem que você vai compartilhar daquilo que você viu? Para quem? Vem tantas pessoas na nossa mente, Conte. Peça, Senhor, por capacidade. Vá. Conte dos feitos do Senhor. Compartilhe dos feitos dele. Compartilhe daquilo que Jesus fez na sua vida. Compartilhe disso. É difícil pensar às vezes sobre isso. Nós cantamos canções que falaram sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida. E como um ato, nós rendemos adoração. E o desafio para nós é: obedeça à visão celestial. Segundo desafio que eu queria deixar com vocês é: não tema as circunstâncias, meus irmãos. Não tema. O lugar em si, o espaço, as pessoas, quem estará diante de você? Não tema. Paulo estava diante de um rei, do rei Agripa, em condições extremas, que nós não conseguimos imaginar.
Mas ele obedeceu o chamado do Senhor. Eu queria deixar essa esperança para nós. O Deus da mensagem aqui está conosco. O Deus da mensagem está conosco. E pode ter certeza, meus queridos, ele vai capacitá-lo para que possa proclamar da mensagem dele. Pode ter certeza. Ore ao Senhor para que ele o capacite. Por esses dias, eu estava na empresa e a gente sempre pergunta para as pessoas, né? Como você está? E as pessoas sempre respondem, tá tudo bem, né? Mas esse dia um cara saiu do modo normal, né? Eu não tô bem. E aí trava, né? A gente trava, né? E aí, nesse momento, chamei ele de lado e comecei a conversar com ele. Meus irmãos, que oportunidade que Deus deu ali para mim compartilhar. É no trabalho, pegando folhas da impressora, no momento talvez tão simples do dia, Deus ele dá a oportunidade de compartilhar. Esteja atento aos sinais do Senhor, mas conte que é o primeiro desafio. E o segundo, não tema as circunstâncias. Não tema, meus queridos. Não tema as circunstâncias. Deus estará com você. O Deus da mensagem estará com você. Outro desafio que eu queria deixar com vocês, que remete àquilo que eu vivi ali no sertão. Compartilhamos o evangelho por uma tarde toda. E foi uma tarde bem intensa. Uma tarde não, um dia. Fomos para as fazendas, para os sítios pela manhã, por volta de 8 horas da manhã. E isso já era mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Estávamos bem cansados, caminhando o dia todo. E a gente sentou ali para tomar uma água e já quase esperando já a volta do caminhão, o famoso pau de arara, para a gente subir e voltar embora. E ali, naquele lugar sentado, a gente viu uma casa bem distante. A gente falou, não, a gente tem que voltar lá. E voltamos, andando para lá. Chegando, encontramos uma mulher que ela se chamava Maria. Maria, chegamos para ela e a gente perguntou, tu conhece Jesus? E ela disse, não conheço Jesus. Não sei de quem tu tá falando. E eu perguntei para ela também, você tem uma Bíblia? Já viu uma Bíblia? Não. Nunca vi uma Bíblia. E ali a gente pôde compartilhar do amor de Deus para ela. Num determinado momento ela perguntou assim, é verdade aquela história de um homem que construiu um grande barco? Eu falei assim, é verdade. E a gente abriu também lá e compartilhamos a história do homem que construiu o grande barco, Noé. E compartilhamos com ela. Maria se converteu ao final daquela conversa, entregou sua vida a Jesus. Mas o que é impactante é que me levou a refletir muito no chamado do Senhor sobre a minha vida foi na hora que eu estava indo embora. Maria perguntou se vocês estão indo. Mas quem que vai ficar? Vocês me contaram. Mas e aí agora? O que eu faço? O que eu faço? Literalmente, meus irmãos, no meio do nada. No meio do nada. Maria estava, ela e sua família. Isso motivou meu coração, eu queria que motivasse os corações dos irmãos também para um terceiro desafio aqui. Se você tem sido chamado de uma forma intencional a missões, não perca a oportunidade de servi-lo ao Senhor com forma intencional. Nem todos podem fazer isso. Nem todos podem. Todos nós estamos sim implantados em uma família, colocados num trabalho, num ambiente que nós chamamos de secular, mas não é secular. Vivemos a nossa vida de uma forma completa diante do Senhor. Viva de uma forma intencional também, onde Deus tem te colocado. Mas se Deus tem te chamado a missões, meus irmãos, desde a queda, toda parte do mundo carece do Evangelho. Desde a queda. Toda face da terra precisa, sejam lares, sejam bairros, sejam cidades, seja Piracicaba, seja Iracemápolis, Limeira ou qualquer outra cidade. Aguardam homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor e comunicar a mensagem que mudou a vida de cada um.
O campo está pronto, meus irmãos, e clamando por isso, por trabalhadores. Eu queria deixar esse desafio também. Obedeça o chamado, atenda o chamado do Senhor, se você tem esse chamado em seu coração, vindo também da parte dos céus. E último desafio de esperança também, para aqueles que ouviram tudo isso, sobre a mensagem que transforma a nossa vida e nos dá um caminho a contar, a abrir os olhos daqueles que ainda não conhecem. Mas se você está aqui, meu querido, e ainda não conhece a mensagem do Evangelho, a mensagem que pode transformar a sua vida, creia em Jesus também. O Cristo que aparece ali e é anunciado a Paulo de uma forma tremenda, ele também quer se revelar a você de uma maneira graciosa e tremenda. O poder do Evangelho que atuou lá no passado é o mesmo que atua até hoje e quer transformar a sua vida e quer te trazer, de fato, movimentar e te tirar do império das trevas, te transportar para o reino da maravilhosa luz que temos em Cristo Jesus. Creia em Jesus. Não deixe passar essa oportunidade também. Creia, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, que muda a nossa história e nos dá a oportunidade de contar aquilo que a gente viu, abrir os olhos daqueles que ainda não conhecem e de fato, anunciar, obedecer à visão celestial, porque Deus nos chamou, Deus tem, de fato, plantado em nossos corações a mensagem do Evangelho, a mensagem que nos tira da zona de conforto e nos leva à linha da trincheira para proclamar do reino, do amor do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Graças te damos, ó Senhor, graças te damos, a ti queremos bendizer e entregar as nossas vidas e te louvar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor dá de poder compartilhar do seu amor, compartilhar da tua graça. Obrigado por esse momento que passamos, ó Deus, aqui juntos. Conduz essa igreja à adoração verdadeira no Senhor. Conduz essa igreja nessa cidade, que eles possam ser portadores da tua palavra e manifestando daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Ó Senhor, use essa igreja para a glória do Senhor. Que homens e mulheres, crianças e jovens aqui nessa cidade possam ser impactadas pela maravilhosa mensagem do Evangelho a partir dessa igreja, Deus. Use-os, ó Pai. E obrigado, porque eles têm sido bênção também na minha vida, na vida da minha esposa e da minha família, ó Pai, e da igreja também ali em Piracicaba. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e a ti bendizemos, entregamos tudo em tuas mãos e nos motiva a seguirmos o caminho da redenção em todo o tempo. Louvado seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade.